Então, história da igreja, nossa salvação, ano? Então, olha só, nós já passamos 1 milênio. A gente já estudou 1 milênio, 1000 anos. Desde a época que Jesus nasceu até agora aqui. Tá? Vamos. Nós já passamos 1 milhão. A gente já passou 1 milênio de estudo. Nós já estudamos 10 séculos. Não, 10 séculos a gente já estudou. Em Jesus, é o ano 1. É. Então vamos lá. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Então a evangelização continua. Por volta do ano 1000, identificamos 4 forças de civilização no mundo. Europa Ocidental, no caso nosso, o Ocidente, o Império Bizantino, o Oriente, o mundo muçulmano e a Ásia, que era compreendido por Índia, China e Japão. A maior parte da Europa estava ocupada pelos muçulmanos. Em muitos pontos da Europa, os campos foram destruídos, as estradas e as pontes cortadas, as igrejas e os mosteiros saqueados e queimados pelas invasões bárbaras. Essas invasões só cessaram a partir do ano 950 depois de Cristo, com a evangelização da igreja com os povos bárbaros. Porém, a civilização do Ocidente acabou ficando atrasada em relação ao resto do mundo. Nos períodos de 1050 até 1350, prevaleceu uma grande noção de cristandade. Foi o período mais rico, mais fecundo e, sob muitos aspectos, mais glorioso de todos que a Europa conheceu até os dias atuais. Daniel Hopes, que é um historiador, essa frase foi ele que cunhou. Neste período, começaram a construção das gigantes e belas catedrais europeias. Então, aqui a gente temos algumas coisas assim, ó. Primeiro, quantas forças de civilização se tinha nesse período? 3. 4. Quais eram? Que era a Europa Ocidental, o Império Bizantino no Oriente, o muçulmano e a Ásia. Tá. Então nós tínhamos esses 4 forças de civilização. Hoje em dia nós temos quantas? Muitas. A gente temos mais de 120, mais de 150 países, bem mais, e 5 continentes. Então, assim, nós temos uma civilização muito grande, mas naquela época o mundo ainda, o Brasil, por exemplo, não estava descoberto naquela época, tá? Então, assim, nós tínhamos esses pontos. Pergunte. E quando a gente vai falar da Europa, o que começou a acontecer com a Europa? Ela estava tomada pelos muçulmanos. Os muçulmanos estavam invadindo a Europa. Então pensem, lembra quando eu falei que o Império Romano do Ocidente caiu em 476. O Império Romano do Ocidente cai em 476, e daí o que continuou? O Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente ele foi até 1400 e pouco. Então, enquanto um lado do Império cai, os bárbaros começam a invadir, saquear, o outro lado continuou. Ainda continuava com o imperador e ainda tinha o rei. Então, a sociedade ali, ela continuou. Agora pensem, se o Ocidente sofreu com anos de invasão bárbara, e era difícil você ter escolas, como a gente já conversou, tudo mais, o Ocidente, em relação ao Oriente, acabou ficando um pouco atrasado na questão de cultura, de ensino. Você entendeu? Porque os bárbaros estavam saqueando toda hora. E depois dos bárbaros ainda vieram os muçulmanos, tá? E a gente já viu que os muçulmanos tomaram a Basílica de Santa Sofia. Lembra que a gente viu que eles tomaram a Basílica de Santa Sofia e com a Jihad começaram com as guerras santas, tá? Tanto que, se a gente for ver hoje em dia, o próprio, tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio com o Hamas, vocês viram na televisão, né?
Tudo isso que está acontecendo lá é o povo muçulmano, tá? Aquelas guerras e tudo mais. Aí a gente vai ter esse período de 1050 a 1350, que ficou conhecido como uma noção de cristandade. Então, assim, a cristandade ela cresceu muito nesse período. A evolução foi muito grande. E aqui tem algo importantíssimo para que, eu ia falar senhores e senhoras, né? Mas para que vocês gravem. Em muitos lugares, a gente vai escutar que a Idade Média ela foi a Idade das Trevas, ou seja, foi uma idade de atraso, onde a religião se impôs. Quando falam religião nesse período, a Igreja Católica se impôs e atrasou a humanidade, falando que a Igreja era contra a ciência, então a gente viveu anos de atraso. Eu escutei isso de professor meu. Teve um professor de cursinho que eu escutei falar que se não fosse a Igreja, nós estaríamos 600 anos avançados. Que a Igreja está atrasada 600 anos. Só que pensa, se a gente está na Idade Média e você vai ver lá os professores falando na Idade Média que foi atraso, foi burrice, foi isso, foi aquilo, nós temos a prova cabal de que isso é uma mentira, uma falácia. Por quê? Porque nós temos cabal. A prova cabal é a prova definitiva, que aquilo é mentira. Por quê? Porque a gente tem o período das catedrais. E aqui foi um grande período das catedrais europeias. E eu vou mostrar para vocês. Essa catedral é a Catedral de Milão. Ela fica na Itália, em Milão, e ela teve o início da sua construção em 1386. Provavelmente. Mas, gente, deixa eu me arriscar aqui. Caneta... Não. Era o zoom que eu queria mesmo, mas eu... Bom, não vou. Mas, pensem comigo. Olha o tamanho das pessoas aqui, Onde que estão vendo o policial? Ah, tá. Nem eu tinha visto o policial. Eu vi. Gente, pensa uma coisa. Se a Idade Média foi um atraso gigante na cultura e seja mais o que falam contra a igreja, como então esses homens tiveram a capacidade de construir isso daqui? Olha, essa catedral, se eu não me engano, ela levou uns 100 anos para ficar pronta. Aonde que no mundo de hoje, no mundo nosso contemporâneo de hoje, você encontra uma construção desse porte? E no entanto falam que o mundo de hoje é o mundo contemporâneo e o mundo passado era o mundo das trevas. Daí eu pergunto, como que esses homens das trevas, que é o que dizem que a igreja só trouxe atraso para a sociedade, teve a capacidade intelectual de projetar e executar uma obra desse tamanho? Com fé, mas com inteligência. Sim, pensem comigo. Qualquer pessoa é capaz de projetar um edifício, um monumento desse tamanho, com essa arquitetura, e executar isso com facilidade? Não. Agora pense, nós estamos falando em 1386, a gente está há uns 700 anos atrás, aonde não tinha tecnologia que tem hoje, não tinha computador, não tinha internet, não tinha programas porque engenheiro e arquiteto hoje em dia usa tudo programa para fazer. Não tinha nada disso naquela época, era tudo no papel, à mão, e executar tudo isso. Era bem mais demorado, difícil, claro. Aí eu pergunto, esse povo que construiu essa catedral, eles eram um bando de ignorantes? Não. Mas a gente vai escutar professores falando que eram. Agora eu vou mostrar a catedral por dentro. Essa daqui é a Catedral de Milão. Olha como ela é dentro da Catedral de Milão. Olha, deem uma olhada aqui, Olha os vitrais.
Não sei, tá pegando a... Ah, tá, né? Olhem aqui os vitrais, as colunatas, que são essas partes aqui em mármore. Gente, olha a quantidade e a riqueza de detalhe. Talvez não tanto ouro assim, muita coisa de madeira. Naquela época usava muita madeira. Né? A próxima catedral. Essa daqui é a Catedral de Pisa, que fica na Itália, em Pisa. Lembram da Torre de Pisa? Aqui é a Torre de Pisa. Aquela torre que está... Ó, o início da construção da Catedral de Pisa. O início da construção da Catedral de Pisa, 1063. Então foi no ano de 1063 que começou a construção dessa catedral. Agora, olha o tamanho, se vocês olharem aqui as pessoas, olha o tamanho do edifício. Gente, não tinha maquinário naquela época. A gente, quando vai falar de uma igreja desse porte, a gente tem que entender que não tinha maquinário. Hoje em dia você vai fazer uma construção desse tamanho, existe guindaste para levantar as pedras, levantar as coisas pesadas. Naquela época, eles começaram a desenvolver alguns maquinários muito manual para fazer um trabalho desse. Eu estou falando de uma catedral que começou a sua construção há quase 1000 anos atrás. Ela está inclinada, mas não cai não. Ela só inclinou, a Torre de Pisa. Eu acho que eu posso pegar o... Porque meio que, se eu não me engano, no meio pantanoso, assim, da inclinou. A Torre de Pisa, na verdade, estava comentando com a Carol esse dia que eu descobri essa semana que a Torre de Pisa é dessa catedral, porque eu não sabia que era. Eu descobri isso essa semana. Porque só mostram a torre, mas não mostram a catedral. Já tem mais uma coisa, olha como o povo é, né? Só querem mostrar a torre, mas esquece a catedral. Sim. Eu acho que não é, eu acho que o rosto tá bom. Por isso que é muito vida, porque geralmente é uma boa. Na verdade é a Torre de Pisa, porque a cidade onde ela fica na Itália é chamada de Pisa. Mas faz sentido também. Aí, sei não. Essa torre inclinou porque ela foi construída toda em mármore. Mármore é uma pedra pesada. Então, provavelmente pode ter acontecido isso que você falou e daí ela teve essa inclinação, tá? Mas ela não cai. Agora eu vou mostrar por dentro a Catedral de Pisa. Essa é a Catedral de Pisa por dentro, tá? Agora reparem, quer ver? Vocês estão vendo o teto aqui? Esse teto ele é inteiro trabalhado, provavelmente aqui é uma madeira pintada de cor de ouro. E cada detalhe desse teto foi feito à mão, um por um. Agora tem uma outra catedral que é muito bonita, que é a Catedral da Sagrada Família, fica em Barcelona. Essa catedral estão construindo ela até hoje. Ela está em construção até hoje, essa catedral. Muito mais. Essa catedral ela já começou a construção dela em 1882. Ela já é uma construção mais moderna. Ela tem aí uns quase 200 anos. Aí é meio impossível, né? Tirar uma foto. Deve ser só um. E deve ter sido muita gente. Olha as pessoas aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou pôr uma foto um pouco mais aproximada, ó, da fachada. Não, é pedra. É imagem esculpida na pedra.
Ó, vou mostrar ela por dentro. Olha o tamanho das pessoas lá embaixo. Tá? A formiga nem existe. Então, gente, por que eu quis colocar essas catedrais aqui? Mostrar isso aqui, gente. Eu peguei 3 catedrais, mas a Europa, ela tem mais de 50 catedrais. Tem a Catedral de Madrid. Lembrem de me cobrar na hora que eu terminar, porque daí eu não consigo sair agora aqui da modo gravação. Dá para ir mostrando umas catedrais. Mas por que eu quis mostrar essas catedrais para vocês? Para vocês verem a capacidade intelectual das pessoas para construir uma igreja desse porte. Gente, quantos prédios a gente não vê hoje em dia que os engenheiros projetam e acontece alguma coisa e cai o prédio ou cai a casa? Muitos. Agora pense, essas catedrais, elas estão de pé, suportando o tempo há mais de 1000 anos. Católico. Essas igrejas é tudo católica. Porque naquela época o cristianismo era só católico. O protestantismo, os evangélicos, eles vão começar a existir só em 1517. Tem alguma igreja que existe há mais de 10 milênios? Aí eu já não saberia te dizer. Só se for a igreja da época dos Maia, dos Inca. Porque, ó, se você pegar o judaísmo junto com o cristianismo, a gente está falando aí de 3.000 anos de história. Pode ser. São tão grandes que a gente vai demorar mais de 1000 anos. Então, agora pensem nisso. Ó, pensem nisso. Essas igrejas, elas estão de pé há 1000 anos, suportando o tempo, chuva, sol, e nunca caíram. Em alguns lugares, furacão também, em alguns países. Então, ó, é por isso que eu falo, gente. Quando a gente escuta uma coisa dessa, que nem eu escutei, você também falou que está escutando, né? Eu escutei um professor meu falar, né, que a igreja trouxe 600 anos de atraso para a humanidade. Quando a gente escuta isso, não compensa a gente querer debater. O que a gente pode fazer é o quê? É rezar pela conversão dessas pessoas e amar, tá? Vamos lá então. São Bruno, fundador dos cartuchos. Ó, São Bruno, ele viveu ali do ano 1032 ao ano 1101. Viveu bem. Ó, São Bruno é o fundador da ordem cartucha. Quando a gente fala ordem, entendam assim como congregação. Por exemplo, assim, eu não sei se vocês sabem. Vocês já viram monges franciscanos? Por exemplo, vocês já viram franciscano? Monge franciscano que veste aquele hábito marrom? Tá, depois a gente entra nisso. A igreja, apesar dela ser católica, universal, está no mundo inteiro, mas nós temos, ao passar dos séculos, nós temos ordens religiosas que foram criadas. Por exemplo, lembra de São Bento? São Bento fundou quem? Os beneditinos. São Bruno fundou os cartuchos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles fundaram uma congregação onde tem os mosteiros, dentro desses mosteiros tem a sua regra própria, e homens e mulheres entregam as suas vidas nesses mosteiros. Quem que é bom na matemática aí? Quantos anos deu aqui? De 1032 a 1101.
1082. Não, 1032 a 1101. Eu falei 59 anos. 59? 69. 69 anos. É. Ó, 32. 42, 52, 62, 72, 82, 92. Aqui já tem 60 anos. De 92 para 101 mais 9. Tá certo. Então, ó, ele morreu com 69 anos. Ó, a ordem cartucha é a mais rígida, é uma das mais rígidas da igreja. Na ordem observa-se absoluto silêncio, aprofundamento na oração, meditação das ocupações divinas, ofícios litúrgicos comunitários, obediência aos superiores, trabalhos agrícolas, transcrição de manuscritos e livros piedosos. E como que é o dia a dia de um monge cartucho? O monge ele vai acordar por volta das 6h30 da manhã, eles vão rezar suas orações na sua cela. Cela é o quarto dos monges, é chamado de celas. Nas suas celas, depois eles estudam e à tarde trabalham. Todas as refeições são feitas sozinhas nos seus quartos ou cela. Eles guardam o voto de silêncio durante o dia, ou seja, eles não conversam, tá? Durante o dia. Deitam-se por volta das 19h15, acordam às 23h45 para rezar as orações obrigatórias no coro, daí todos vão até o coro rezar as orações, que vai até as 2 horas da manhã, ou dependendo do dia, até as 3 da manhã. Depois eles voltam a dormir e às 6h30 da manhã eles acordam de novo. Você pulou o dia seguinte? Você pulou o dia. Qual erro? Aqui, ó, 11h45 para reza as orações obrigatórias. Ah, é verdade. Eu fui automático para então rezar as orações. Ou seja, a ordem cartucha, eles fazem voto de silêncio, uma vida de oração intensa, todas as refeições são feitas nos quartos, eles não comem em comunidade, tá? E é muito silêncio, eles vão se ver alguns momentos do dia na hora que eles estão no coro rezando as orações obrigatórias, e geralmente nos momentos da missa e só. Eu não quero ser, eu nem consigo voto, nem nada, mas Tempinho pra? Não, ó, eles deitam às 19h15 e acordam às 23h45, só que daí depois das 2 da manhã eles dormem até às 6h30. A verdade é o sono deles é dividido no meio. Eles dividiram o sono no meio. Então, mas aí que tá. As pessoas que se sentem muito, olha que a ordem ela foi fundada há quase 1000 anos e tem monge até hoje. Sim, tem monge cartucho até hoje. Os beneditinos existem até hoje e a gente tem mais de 1500 anos. Os monges beneditinos, lembra que eu mostrei lá o mosteiro de São Bento que tem aqui em Sorocaba? Então, o fundador dele, São Bento, nasceu lá no ano 300 e pouco, 400 e pouco, tá? Então, assim, São Bruno, ele fundou essa ordem que ela é bem rigorosa, é quase um sistema, assim, de pessoas quando estão no exército. Eles têm hora para tudo, tá? É uma rigidez muito grande, mas é isso que eu falei. Se a ordem, por exemplo assim, ninguém obriga as pessoas a entrar lá. Quem entra é alguém que está vocacionado a isso, então a pessoa escolhe essa vida. Por exemplo, aqui entre nós, quem é quem que se dá bem com silêncio? Que gosta de silêncio? Levanta a mão. Quem gosta de ficar sozinho em casa? Quando não tem ninguém? Então, ou seja, tem pessoas que têm essa vocação ao silêncio. Tem pessoas que não gostam muito de falar ou de conversar. Às vezes a gente já encontrou pessoas assim. Só que a sociedade da gente, ela rotulou tanto que para você ser feliz você tem que estar falando e estar sorrindo. E quando você pega alguém que é mais quieto, mais tímido na dele, aí todo mundo já vai falar, tá com depressão. Mas não é isso, gente. Não é porque a pessoa está quieta, que ela não quer falar, não quer conversar, que ela está com depressão. Às vezes
é o interior dela. Tem pessoas que gostam. Vamos pegar aqui, ó, os irmãos aqui, ó. O querido Rafael, isso aqui é ligado no 480, ele não para, ele fala, ele gosta de gesticular. Agora o Rômulo é mais quieto, né? Não é? Não sei como que é na casa de vocês. É? Não, mas eu tô falando assim, ó, vocês. Então assim, ó, são dois irmãos criados na mesma casa, nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, mas tem uma diferença de personalidade. Entenderam? De preferência. Sim, ó, tem todo mundo, deixa eu ver. O Thiago, você tem? Você? Então acho que só você é filha única aqui da sala. Ó, todo mundo aqui tem irmão. Vocês aí que tem irmãos. Miguel não é? Hã? Miguel não é? Não, Miguel tem irmão, né? Meu irmão eu tenho. Tem. Vocês têm mais irmãos ou é só vocês dois? Não, tem mais uma. Mais uma? Eu também sou mais uma. Agora eu pergunto, vocês aí que são irmãos. A Bia não responde, né? Vocês aí que são irmãos. Vocês são exatamente iguais um ao outro? Não, não é, gente. Cada um tem sua personalidade. Então não é porque uma pessoa, não é porque uma pessoa é quieta que a gente vai falar, tá com depressão. Não, é a personalidade daquela pessoa, tá? E nem todo mundo que tá alegre, feliz, dando risada, isso e aquilo, também tá feliz de verdade. Seguinte, daí fala que tá com sono, que ele tá depressivo. Então assim, é uma mentalidade que se criou na época. Então por isso que eu falo, tem pessoas que se sentem vocacionadas a uma vida igual essa dentro do Mosteiro Cartucho. Investidura leiga, simonia e nicolaísmo, né? Gente, ó, uma atenção grande porque isso aqui é importante. Aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Depois que eu explicar isso aqui, daí a gente faz um intervalo, tá? Mas, gente, ó, vamos fazer uma atenção aí. Já quase. Investiduras leigas. Quando o senhor feudal era um bispo, este não tendo descendentes, porque os bispos não casam, então ele não tinha descendente, estava mais disposto a colaborar com o soberano ou o rei. Além de que, morto o bispo, quando ele morresse, o feudo, ou seja, aquele território, ele voltaria para a mão do monarca, que tinha o poder de pôr outro senhor feudal do seu agrado. Por isso os reis e imperadores praticavam abusivamente as investiduras leigas. Eles nomeavam bispos, atitude que cabia à igreja fazer. E com isso muitos homens sem vocação eram mais políticos do que pastores de fato. Ou seja, era mais por poder, assim, por interesse do que por religião. Hã? Eu escutei toda isso que tipo, uma coisa que eu vi que história às vezes tem um pouquinho, por exemplo, com a igreja ensinou. Totalmente. Pelo menos na minha série, a gente está falando sobre. O seu nome é Capela Sistina? Não, Bizantina. Ah, o Império Bizantino. O Império Bizantino. Vai aparecer também aí os clérigos? Não. Mas assim, o que acontece naquela época, as investiduras leigas? A gente tinha os reis, tinha os imperadores, tá? E tinha os feudos. Então, quando um bispo era o senhor feudal daquele feudo e ele morria, o feudo voltava para o monarca porque não tinha herdeiros, ele colocava outro ali, tá? Então isso aí era interessante, era vantajoso. E hoje em dia, para se sagrar um homem ao episcopado, ou seja, o episcopado é os três graus da ordem: presbiterato, que são os padres, tá? É verdade, o diaconato também entra. É diaconato, que é o diácono, presbiterato, que é o padre, o episcopado, que é o bispo. São os 3 graus da ordem. Homem, então quem que sagra, quem que faz um homem diácono, padre ou bispo? É a igreja que faz isso, não é o presidente da república. Imagina o presidente da república chega para um fulano e fala assim, ó, a partir de amanhã você é bispo. Ele não tem nem poder para isso, mas naquela época podia. E se eu falar não? Mas ó, naquela época podia, e isso era vantajoso. Por quê? Porque isso daí
se o imperador coloca alguém ali naquele feudo, ele pode governar e mandar aquela pessoa, porque foi ele que sagrou aquela pessoa bispo. E como a população era muito religiosa, eles respeitavam. Você não virava. Então assim. Não era obrigado. Não era obrigado. Então o que acontece? A gente vai ver na história muitos padres que foram maus, bispos maus, e vimos papas que foram maus. A gente viu isso semana passada, o Papa João XII lá que eu contei. E por que isso acontecia? Por esse jogo político que tinha naquela época, tá? Mas aí que tá, tem uma diferença aqui também que é interessante. Quando uma pessoa vai estudar a história, vamos pegar o futebol, que aqui tá cheio de gente que gosta de futebol. Vamos pegar a história do futebol, tá? Ó, se a gente pegar a história do futebol, você vai contar a história do futebol pelos jogadores que tiveram sucesso, ou você vai contar a história do futebol somente pelos jogadores que fracassaram? Como é que você conta a história do futebol? Não, mas você vai dizer que a história do futebol foram os jogadores que chegaram e alcançaram o título, não os que fracassaram. Se você vai contar a história da engenharia, você vai contar as grandes e belas catedrais, ou você vai falar só os prédios que derrubaram? Então, por que tem uma mentalidade dentro da universidade, das escolas, de alguns professores, que quando vão contar a história da igreja, eles querem contar só as desgraças? Vocês entenderam? Querem contar só aquilo que foi de desgraça. Mas aí eu pergunto, mas a história da igreja não é as desgraças que aconteceram. A história da igreja são os santos, são as pessoas grandes que mudaram o mundo. Houve momentos difíceis e complicados, houve. A gente viu lá o século X, que foi o século de ferro. A gente falou do Papa João XII, mas isso não é a história da igreja, porque a igreja nunca mandou ninguém fazer isso. Ela sempre instigou as pessoas a viver uma vida de graça e santidade. E quantos santos que a gente já não falou aqui, que escreveram livros, que transcreveram livros, que foram gigantes na história. Um Santo Agostinho, que foi gigante, um São Tomás de Aquino, que a gente vai entrar para falar dele agora. São Tomás de Aquino, que a gente vai começar a falar dele. Sim, santos que criaram uma língua para evangelizar os povos e criaram gramáticas para evangelizar os povos. Isso é a história da igreja. Seria começar tudo. Sim, do zero. Sim. Vocês entenderam as investiduras leigas que a gente já falou na semana passada e estamos retornando um pouco hoje? A simonia, o que é a simonia? A simonia foi a venda e compra. Não, é simonia. Simonia é a venda e compra de bispados e bens da igreja por interesse. Este mal acontecia pelo fato dos maus padres e bispos que foram investidos pelos reis e imperadores. Por exemplo, Daniel Hopes fala que um padre pagava para virar bispo sem soldos. Então o padre chegava para o rei e pagava para virar um bispo, e o rei transformava ele em bispo. Depois, como bispo, ele cobrava para consagrar outros padres, porque quem consagra é o bispo. Só o bispo pode transformar um homem padre. Se não tem bispo, não tem o sacerdócio. Então é o bispo que pode. Aí o cara era padre, ele pagava para virar bispos, sem soldos, que era o dinheiro da época, e depois ele cobrava dos caras para que virasse, os caras que queriam virar padre e bispo. Então ele ganhou muito dinheiro com isso. Isso. Depois a gente explica um pouco essa questão do seminário também, que é interessante. A gente chega lá, o seminário é onde forma os padres, tá? Mas isso não acontece mais, hoje ninguém paga mais, isso aí foi naquela época. Tem de diácono, padre, casula, túnica, estola.
É porque eles têm que comprar as roupas do mesmo jeito que a gente compra, só que eles vão comprar as roupas litúrgicas. Então eles compram. Então assim, aconteceu isso. Aí Daniel Hopes vai falar: outras vezes o poder sagrado era obtido por mérito. O poder sagrado não era obtido. O poder sagrado era obtido não por mérito ou pela santidade, mas por razões de interesses familiares das famílias, políticos ou negócios. Então, se você tem um homem que não é vocacionado ao sacerdócio, simplesmente ele pagou para estar lá, o que ele vai fazer lá? Ele não vai estimular o povo a viver a santidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a vender. Lembra aquele dia que a gente falou das relíquias, que eu trouxe relíquias? Naquele período, teve padres, maus padres, que vendiam as relíquias. Mas a relíquia não pode ser vendida. É um dom da igreja, mas eles vendiam para quem queria. É tipo, que se guardanapo, né? Sim, é o crime de simonia. É o osso, né? Sim. E o nicolaísmo. O que é o nicolaísmo? É uma doutrina herética que defendia a poligamia e o casamento dos padres. Diversos papas foram rígidos para combater esta heresia, infringindo duras penas aos adeptos da heresia. Primeiro, eles queriam defender a poligamia. O que é a poligamia? Alguém sabe o que é a poligamia? Poligamia. Poligamia é um irmão poder casar com uma irmã. Não, poligamia é você poder ter casar com mais pessoas. O que eu falei é incesto, que eu falei. Corrigindo, ainda bem que a Carol está aqui. A poligamia é a pessoa poder casar com 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 pessoas. Poligamia. Polígamo. Nós somos de uma cultura monogâmica. Monogâmica é uma pessoa que ela vai casar com um só. É porque me lembra fantasismo. Quando um homem, alguém se casa, quando vai ter a lua de mel, o senhor feudal ele pode passar uma noite com uma mulher, alguma coisa assim. Na lua de mel. A lua de mel, bem da lua de mel. Sim, é a noite de núpcia, né? Mas então, eles queriam defender a poligamia, que era casar com quantas pessoas quisessem, e que os padres casassem. Vamos pesquisar esta passagem. É? 1 Coríntios é o quê? Antigo ou novo? 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 ao 33. Eu achei. Deixa eu ver. Capítulo 7, versículos do 32 ao 33. Acharam? 32 ao 33. Achou? Achou? Eu quisera. Acho que ele ia estar aqui. Gostaria de usar diversidade. Achou, Elisa? O meu tá super diferente. O meu tá longe. Deixa eu ver, traz aqui para dar uma olhada. Você
estivesse livre. É esse aqui mesmo. É 32 até o 33, é esse mesmo. Então vai do 32 até o 34, né? O início do 34. É, mas não leu o Até 34. o número de 34. Isso, até o número 34. Tá, no Coríntios 1 e Coríntios 2, que é o último capítulo do 7. Nossa, versículo 4. Todo mundo? Todo mundo? Olha o celular, hein, gente? Olha o celular. Meu sabia de frente. Ó, eu vou ler aqui no meu, acompanha aí. Vamos lá. Aqui é São Paulo, é Paulo que ele está falando para a igreja dos Coríntios, tá? Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuide das coisas do Senhor, e de modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuide das coisas do mundo, e de modo de agradar a esposa. Como não? Ó, vamos aqui nessa daqui, ó. Quisera ver livres de toda preocupação. O solteiro cuide das coisas do Senhor, de como há de agradar ao Senhor. O casado preocupe-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Sua tradução está até boa. Por quê? Por que a sua tradução está boa? O solteiro cuida das coisas de Deus. O casado, aqui ele está falando claramente para os homens. O homem solteiro cuida das coisas de Deus e o homem casado cuida da sua esposa. Por que o padre não casa? Porque ele está cuidando das coisas de Deus. Ele está cuidando das coisas de Deus. Agora ele definiu porque agora o solteiro cuida das coisas de Deus, o casado cuida. Assim, o solteiro cuida das coisas de Deus, o casado cuida da sua família. Porque, gente, ó, só pra gente finalizar essa parte, pensem comigo uma coisa. Ó, sabe como que é a vida de um padre? Primeiro que o padre ele tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que um padre, se ele casasse, como é que ele ia viajar com a família dele? Quem quer celebrar a missa? O diácono não pode celebrar a missa. Quem celebra a missa é o padre. Então vocês entenderam? Como é que um padre poderia conciliar o seu sacerdócio com uma família? Não dá. Cara, mas se você está falando de celebrar muito certo, mas o diácono e tem outra outra, eles fazem celebração da palavra. Você não, porque tem uma diferença da missa para a celebração da palavra. Na celebração da palavra, você não vai ver levantar o cálice nem a hóstia. Isso é o padre. Daí o diácono faz a celebração da palavra. Mas se não tem padre, vai chegar uma hora que não vai ter Eucaristia mais. Porque o diácono, quando faz a celebração da palavra, ele pega a reserva que tem lá na capela. Vocês entenderam essa parte do porquê o padre não casar? Eu tinha dado pau. Ó, São Gregório VII, Papa. Foi Papa de que ano a que ano? Quantos anos ele foi Papa? São Gregório VII foi monge na famosa abadia de Cluny. Era um homem piedoso de intensa vida de oração. Gastou a vida com o objetivo de estabelecer a reta ordem na qual os príncipes e reis, sobre o primado do Papa, ajudassem na construção de uma sociedade cristã. Deu um importante passo na luta contra as investiduras leigas. Exigiu a instituição canônica dos bispos em lugar das nomeações pelos imperadores. Ou seja, ele foi diretamente contra os imperadores, porque os imperadores queriam colocar os bispos, então ele barrou isso e começou a colocar a instituição canônica, para que os imperadores não conseguissem mais fazer isso, tá?
dos imperadores exigiu que a igreja tivesse liberdade com os seus bens ao invés de estar submetida ao imperador. Entrou em conflito direto com o rei Henrique, quem que é bom aí nos números romanos? Henrique IV, no qual foi excomungado pelo Papa 2 vezes. Este, por sua vez, tentou excomungar e depor o Papa. Como ele não conseguiu, por fim mandou prender o Papa em um cativeiro, no qual tempos mais tarde veio a falecer. Então esse Papa, vamos usar uma linguagem arretada, ele foi um cabra macho, entendeu? Ele bateu cabra macho, ele honrou as calças, ele bateu de frente com os imperadores, foi corajoso, ele bateu de frente com o imperador, falou, não vai mais fazer isso, porque ele foi formado na abadia de Cluny. Lembra quando eu falei de Cluny? Lembra da abadia de Cluny? Que foi uma grande abadia que formou muitos santos para a igreja, muitos padres santos, bispos santos e papas santos, inclusive ele. São Gregório foi formado lá. Então ele não tinha medo, tanto que ele morreu. Ele bateu de frente com o imperador prendeu ele num cativeiro e ele morreu no cativeiro. Vai tentar achar o quê? Depois a gente tenta procurar ele, São Gregório VII. Tá? Agora aqui tem uma coisa também que vocês vão ouvir muito falar na escola. O cisma da igreja ortodoxa. Mas você vai chegar um dia lá. Você falou que está você está vendo o período feudal, né? Vai chegar lá no cisma. O que foi o cisma? Ó, no ano de houve a primeira ruptura é divisão, da Igreja Católica entre bizantinos e ocidentais, tá? Resultado de diferenças culturais, políticas e teológicas. Em 330, quando Constantino, lembra o primeiro imperador que se converteu, o imperador Constantino, transferiu a capital de Roma para Bizâncio. Aí o que falou do Império Bizantino? Foi você, né? Então transferiu de Roma. Sangue da Ah, não, isso daí é lá na época lá do Antigo Testamento, do judaísmo. Lá da época de Moisés, da libertação do povo na escravidão do Egito. Então, ele transformou a capital para Bizâncio. Com isso, os imperadores bizantinos começaram a se intrometer muito nas questões da igreja. Assim, os imperadores começaram a mandar na igreja do Oriente, tirando a liberdade dos bispos em mandar nos bispos locais. No Oriente se falava o grego e no Ocidente o latim. A diferença de língua gerou muitos mal-entendidos, principalmente nas traduções dos documentos da igreja de uma região para outra. A coroação do imperador Carlos Magno foi um escândalo para os orientais, que não aceitavam que um bárbaro fosse o imperador dos cristãos, até que a tensão chegou ao seu auge em 1054 com a divisão das igrejas do Oriente com o Ocidente. Lembra que eu falei dos impérios? Até Constantino nós tínhamos quantos impérios? Constantino divide o império era muito grande, ele divide o império, Ocidente e Oriente. 476, o Ocidente cai, mas o Oriente vai continuar. Então aqui a gente começa a ter uma certa divisão, porque a cultura do Oriente ela vai continuar, enquanto o Ocidente basicamente não tinha mais cultura, porque os bárbaros estavam destruindo tudo. Os bárbaros começaram a invadir, saquear todo o Ocidente. Então começou uma divisão de cultura grande, tá? No Oriente falava o grego e no Ocidente o latim. A gente já tem divisão nas línguas também. A política foi diferente, tudo começou a ficar diferente, tá? Nessas duas faixas territoriais. Alguns documentos que os papas emitiram, quando chegaram no Oriente para ser traduzidos no Oriente, alguns documentos foram mal traduzidos. Então começou a gerar também uma certa dúvida na cabeça de algumas pessoas, tá? Então essa tensão ficou muito forte até o ponto que houve essa ruptura. Porque daí agora
Aí começou esse momento de ruptura lá na igreja, Ocidente com Oriente. E quando que aconteceu essa ruptura? 1054. Tá? Então, igreja fundada por Jesus Cristo, Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Ortodoxa, os sacramentos deles são válidos, só que eles não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Mas eles saíram de nós. Tá? Você vai aprender isso, hein? É? Não, mas vocês já viram, não? Eles... Ah, o Miguel. Ah, tá, o Miguel. Tanto que aqui a gente tem a imagem. Esse de chapeuzinho vermelho é o Papa da época, e aqui é o patriarca de Constantinopla, que foi a briga foi entre os dois, até que teve o rompimento. Isso aqui, alguém já ouviu falar disso? Das cruzadas e dos templários? Ó, prestem atenção, hein? Quem gosta de cavaleiros, vamos ver isso daqui, hein? Agora vai ficar interessante, hein, Rafael? Já tava, hein? Mas vai ficar mais ainda, hein? Cruzadas, combate em nome de Deus. Com os inúmeros ataques muçulmanos, a igreja foi forçada a agir para defender os cristãos e os lugares sagrados. Então o Papa Urbano II, em 1094, convocou a primeira cruzada. Os muçulmanos ameaçaram destruir, tomar Jerusalém e destruir os locais sagrados dos cristãos na Terra Santa. Os cavaleiros templários foram homens que viviam uma vida de monge guerreiro. Na época, muitos homens que tinham gasto suas vidas com o pecado, em arrependimento, se entregavam nesta ordem dos cavaleiros templários, para darem o resto de suas vidas para lutarem por Cristo. Na história houve várias cruzadas. Houve sim o abuso por parte de alguns cavaleiros templários, mas esse nunca foi o espírito das cruzadas. Ao todo existiram 8 cruzadas, algumas bem-sucedidas e outras não. O que foi as cruzadas? Tem gente que vai falar assim, que os cristãos naquela época começaram uma guerra contra os coitados e pobres muçulmanos, que estavam quietinhos. Vocês estão vendo o que os muçulmanos estão fazendo no Oriente Médio? Eles decapitam cristãos simplesmente pelo cara e a mulher ser cristão. Tecnicamente foi o contrário. Os muçulmanos começaram a guerra. A igreja, nas cruzadas, ela foi forçada a reagir, mas ela não iniciou a cruzada. Tanto que essa questão das guerras e dos combates, isso daí está no Alcorão. A gente tem o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, mandando fazer a jihad, tá? Tá triste. Então, assim, as cruzadas foram o quê? A igreja ela foi forçada, porque os muçulmanos, eles já... Lembra que eu falei que eles já estavam tomando a Europa? Eles estavam prometendo o califa... Rapaz do céu, Califa Balduíno, que foi o que iniciou as cruzadas, que iniciou a guerra. O Balduíno, Jesus amado, não era Balduíno não era Saladino. O Saladino, ele estava ameaçando invadir, ele estava ameaçando invadir Jerusalém. Ele queria destruir o Santo Sepulcro, que era o local onde Jesus foi crucificado, ia destruir o Santo Sepulcro e começar a destruir tudo. Do mesmo jeito que eles tomaram a Basílica de Santa Sofia. Tá? Eles tomaram a Basílica de Santa Sofia, que era uma basílica nossa, hoje em dia é uma mesquita muçulmana. Tá? Então o que começou a acontecer? Lembra que eu falei das peregrinações, que os fiéis eles peregrinavam até os lugares onde Jesus sofreu a sua paixão? Esse caminho começou a ficar muito perigoso, porque os muçulmanos começaram a invadir Jerusalém e se eles achassem peregrinos passando ali por aquele lugar, matava, roubava, batia, pelo simples fato de ser cristão. Enforcava, deixava sem comer, morria de fome, de sede. Então o que aconteceu? As cruzadas elas foram uma resposta da igreja para conter isso. Porque se as cruzadas não existissem, talvez a gente não teria cristianismo no mundo hoje. Talvez o mundo inteiro hoje seria muçulmano. Por exemplo, eles começaram a guerra lá. O Hamas começou a guerra lá na Palestina.
que os Estados Unidos fez? E os outros? Começaram a mandar exército para ajudar a proteger, certo? Mas quem começou a guerra? Foram eles. Então os exércitos que estão chegando lá dos Estados Unidos e dos outros lugares, eles estão indo lá não para guerra, não para fazer guerra, mas eles foram instigados a ir lá proteger a Palestina. Israel, proteger Israel. É basicamente o que aconteceu nas cruzadas. Se alguém invadir a casa de vocês, você entendeu? E ameaçar a mãe de vocês, o pai de vocês com uma arma, e vocês têm a capacidade de defender a mãe e o pai de vocês, vocês vão defender ou vão ficar só olhando o cara lá? Karatê? Como é que ela tá? Foi o que os cavaleiros templários fizeram. Eles se sacrificaram em nome da igreja, porque muitos cavaleiros morreram. Muitos morreram na luta, na guerra. Mas eles se sacrificaram em nome da igreja para defender ela dos muçulmanos. Tá? E quantas cruzadas houve na história? 8. A primeira foi essa, convocada pelo Papa Urbano, em 1094, porque eles estavam ameaçando invadir o Jerusalém, tomar Jerusalém, destruir o Santo Sepulcro e os lugares sagrados. Pelo simples fato de destruir, porque eles querem varrer o cristianismo da história da humanidade. Tá? Então isso foi o espírito das cruzadas. Vamos procurar essa passagem? 1 Macabeus. Vamos ver se vocês estão bons. O que está aí? 1 Macabeus o quê? Capítulo, versículos e mas 1 Macabeus capítulo 3, versículos do 1 ao 9, depois pula para versículos 42 ao 60. Já achei. Já achou? Isso. 42 ao 60. Versículo capítulo 3, versículo 9. Você achando a primeira achei. Mais capítulos. Eu tô perdida. Posso ler? É? Posso ler? Calma aí, eu já achei. Peraí, vamos lá, esperar um pouquinho achar. Já achei. Mais ou menos idêntico. Ela estava um pouco diferente da sua, mas não estava tão parecida com a dela também. Não, né? Eu não quero ler. Acharam? Posso Todo ler mundo achou? Não? Acharam? Aqui, minha filha. Ó, do 1 ao 9. Do 42 ao 60. É? Tem que ler alto. Mas então, se alguém for ler, vai ter que ler alto para pegar aqui, ó. Senão não sai no alto. Vem ler aqui, né? Ó. Ó, gente, ó, pera, vamos lá, que ó, 10 minutos, hein? Você quer ler? É só pra você ficar pertinho. Você vai ler? Então deixa lá. Aqui. Lê esse. Ela vai ler. Lê aí do 1 até o começo do 10. No lugar de Matias ficam seus filhos Júpitas, apelidado Macabeu. Seus irmãos e todos os que tinham ficado do lado de seu pai
lhe deram apoio e partiram com entusiasmo lutando por Israel. Judas alargou a fama do seu povo, vestiu a couraça como gigante, empunhou as armas e sustentou muitas batalhas, defendendo o acampamento à espada. Por suas façanhas, parecia um leão, um filhote de leão fugindo em cima da presa. Perseguia os ímpios e queimava os que oprimiam seu povo. Com medo de Judas, os ímpios fugiram amedrontados, e os malfeitores ficaram confundidos por meio dele. A libertação foi realizada. Ele causou desabores a muitos reis, porém alegrou Jacó com suas façanhas e sua glória. Percorreu a cidade de Judá, exterminando os justos e afastando de Israel a ira divina. Sua fama percorreu todo o país. Ele reuniu o povo que estava morrendo. Então, gente, ó, protegeu o acampamento com a espada, foi semelhante a um leão. Aí aqui cingiu de armadura, travou batalhas, protegeu o acampamento com espada. Perseguiu os ímpios, caçando, entregou as chamas que perturbavam. Ou seja, vocês estão vendo que esses heróis aqui, os Judas, Macabeus, eles fizeram o quê? A mesma coisa que os templários fizeram na cruzada. Vocês entenderam? Ou seja, as cruzadas não é uma coisa assim que nunca existiu na história da igreja. Isso aí já está na Bíblia há muito tempo. As guerras para proteger o povo de Deus. Quando eles estão fugindo da escravidão do Egito, antes de Josué entrar na Terra Prometida, eles vão guerrear. Moisés vai fazer muitas guerras também, o povo vai lutar. E é lutar na espada, entendeu? Para proteger o povo, né? Contra aqueles que estavam oprimindo o povo, tá? Então, ó, a escolástica. Foi na Idade Média que foram elaboradas as mais belas sínteses da filosofia, como o mundo jamais viu. Os escolásticos da Idade Média entenderam que a fé e a razão se auxiliam. Olha que interessante essa frase. Crer para compreender e compreender para crer. Eu tenho que crer para compreender uma verdade, mas eu também preciso compreender essa verdade para crer nela. Faz sentido. Olha, tem Deus. Deus é a Trindade, né? Deus é o Pai. Eu tenho que crer nele para poder, tecnicamente, compreender Deus, mas eu tenho que compreender ele para crer nele. A escolástica atingiu seu ponto alto com São Boaventura, o dominicano, Santo Alberto Magno e seu aluno São Tomás de Aquino. Aqui é mais uma prova que, se a gente for pegar na filosofia, vocês não estão tendo aula de filosofia. O dia que vocês forem ter aula de filosofia, vocês vão ver assim, não sei também, né, se os professores vão falar, mas vocês vão ver que grande parte da filosofia, desde quando a gente vai pegar lá Sócrates, Platão e os outros, mas a filosofia escolástica, ela se desenvolveu muito com esses grandes homens. Tanto que a gente vê muito na filosofia no Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tá? A contribuição que eles deram. Aí depois a Idade Média, a Idade das Trevas, né? A Idade do povo burro. Pode. São Luís Novo, rei da França. Esse aqui já é o último. Foi um grande rei na França, homem de muita oração e virtuoso. Os seus súditos até achavam estranho tanto de tempo que Luís gastava com a oração. Nasceu em 1214 e foi coroado rei com apenas 12 anos de idade. Construiu hospitais e escolas,
foi um rei preocupado com quem? Com os pobres, as viúvas. Iniciou uma das cruzadas, das 8, para a libertação dos lugares santos. Foi atingido por uma peste e morreu em 25 de agosto de 1270. Uma doença. Ele nasceu em 1214. Então, gente, por que eu quis colocar assim para falar do rei Henrique? A santidade, ela é para ser vivida em todos os lugares, em todos os momentos, por qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, em qualquer ocupação. A gente tem santos que foram reis e rainhas, temos santos que aparentemente foram pessoas desconhecidas, tivemos santos que estavam na política, santos que estavam no campo, santos que estiveram nas igrejas. A santidade, ela deve ser vivida em todos os lugares, em todo momento. A gente teve santos aqui, deixa eu ver, tivemos São Maximiliano, que se entregou no mundo nazista e morreu na mão dos nazistas para proteger um outro homem que estava no lugar dele para morrer no bunker, e ele se oferece para morrer no lugar dele. Tivemos uma beata Chiara Lute, também que se consumiu, beata Chiara Lute, que se consumiu por uma doença, mas nunca desanimou. Tivemos um grande papa, João Paulo II. Tivemos uma pequena camponesa, Santa Bernadette de Subiru. Tivemos um coroinha, São Domingos Sávio. Tivemos o fundador de uma congregação religiosa salesiana, São João Bosco. Coroinha. Tivemos também uma menina tecnicamente desconhecida do mundo, Santa Filomena. Tivemos uma gigante, Santa Teresinha do Carmelo, de Lisieux. Tivemos um São José Sanches del Rio, um menino também desconhecido no México, mas que deu sua vida para não renunciar a Cristo. Tivemos também... E tivemos um gigante, São Padre Pio, um grande sacerdote. Ou seja, a gente tem santo aqui que foi padre, que foi papa, que foi fundador de comunidade, santos que não foram nada tecnicamente, porque a Beata Chiara Lute, a Santa Bernadette, a Santa Filomena e o São José não tiveram cargos eclesiásticos, não foram padres, freiras, irmãos religiosos. Então a santidade, ela é para ser vivida em todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer lugar. Ou seja, a qualquer momento você pode ter festa.